Lembra que no vídeo passado eu tinha te explicado com relação ao registro do ponto do seu funcionário, livro de registro, registro eletrônico via ponto ou bloquinho no registro mecânico? Eu havia falado que iria te explicar sobre horas extras. Então, horas extras, digamos assim, o seu funcionário pactua com você um certo salário por uma certa jornada. Vamos supor que é um salário mínimo para que ele trabalhe para você aí 8 horas diárias, que é o previsto em CLT. O que acontece? Horas extras é tudo aquilo que vai exceder o valor já contratado. Então, ou seja, o que passar das 8 horas diárias é caracterizado horas extras. Supondo que essas horas extras sejam num dia de semana, a CLT prevê que essas horas sejam pagas com no mínimo 50% de acréscimo. Isso por quê? A CLT ela entende que o seu funcionário ele está tendo um prejuízo social. Ao invés dele estar com a família dele, fazendo atividades em prol dele, do benefício próprio dele, ele está exercendo atividades em prol do teu lucro. Afinal de contas, é assim mesmo. Então, ou seja, mediante isso, a CLT prevê que você indenize isso. E é por isso que, durante a semana, as horas excedidas devem ser remuneradas com acréscimo de 50%. Quando eu falo semana, eu incluo até mesmo o sábado, né? Porque para efeito de CLT, o sábado ainda é considerado um dia normal. Agora, domingos e feriados, não, a CLT já prevê um acréscimo de 100%, porque são dias onde uma pessoa normal passaria com a família, passaria em lazer, e ela teve que passar trabalhando, né? Então, nesse sentido, a CLT prevê esse reembolso em dobro. Ela prevê também que caso você consiga compensar essas horas extras com uma folga, na semana subsequente, é válido te desobrigando do pagamento, né, de forma pecuniária em dinheiro dessas horas extras. Então, se você colocar o seu funcionário trabalhar num domingo, por exemplo, você, ao invés de remunerá-lo com dinheiro, você pode compensar a folga dele no meio da semana que se segue. Com relação ao cálculo das horas extras, é feito da seguinte forma. A primeira coisa é pegar o salário base do seu funcionário, que normalmente é o salário contratual, né, que você combinou que pagará ele, né, que consta na carteira dele. Então você, sabendo desse valor, você vai dividir ele por 220. Na verdade, você vai dividir ele pela quantidade de horas que o seu funcionário faça no mês. Se ele trabalha em horário comercial de segunda a sábado, certamente ele vai trabalhar 220 horas no mês, né? É a soma de todas essas horas, dia por dia, vai dar 220 horas. Então, supondo que você pactou com ele um salário mínimo, você vai pegar um salário mínimo, R$ 998 nos dias de hoje, dividir por 220. Você vai encontrar um certo valor. Esse valor você vai acrescer 50% nele. Ou você pode pegar esse valor também e fazer da seguinte forma, vezes 1,5, que vai dar na mesma, né? Que você pegar ele e acrescentar 50%. O importante é que sobre o valor unitário da hora, você acrescente os 50%, caso essa hora extra seja realizada no meio da semana, né? Ou seja, de segunda a sábado. Se for num domingo ou num feriado, você vai pegar o salário base dele, dividir por 220 vezes 2, ou acrescentar 100%. Por isso que eu falo vezes 2, porque é o dobro, né? Então, é basicamente esse o cálculo da hora extra que você vai pagar ao seu funcionário. Existe uma exceção quando se trata de sindicato, porque nós devemos sempre cumprir o mínimo previsto em legislação. A CLT normalmente é a lei mais observável na esfera trabalhista, mas existe também os sindicatos, e os sindicatos eles compõem leis, que são conhecidas como convenções coletivas.
Se na convenção coletiva do teu segmento expressar que você deve pagar mais que 50%, por exemplo, tem sindicato que é 60% a hora normal, 70%, isso é muito variado. Então você vai ter que seguir o que essa categoria tem. Se não houver nenhuma expressão nesse sentido, se não houver sindicato, ou caso haja sindicato e ele não se posicione nesse sentido, acontece muito, aí você vai manter o mínimo previsto em lei, que é a CLT, que é 50% para dias de semana e 100% para dias de feriado. Vale ressaltar que há quem acredite que as horas extras são calculadas no fechar do mês, quando observa-se ali que passou de 220 já é hora extra. Não, a hora extra ela é calculada dia por dia. Se no dia de hoje o funcionário trabalhou mais que 8 horas, ele vai fazer jus a essas horas extras. Se ele não trabalhou, então não, aí já é considerado falta, se ele trabalhar menos que as 8 horas. Tá? Isso você vai considerar minuto a minuto. Claro que você vai considerar, conforme a CLT expressa, 5 minutos por batida. Então, se o seu funcionário tem que chegar às 8 horas da manhã na empresa e ele chega às 7h55, está dentro do limite de 5 minutos, ou seja, não é hora extra. Se ele tinha que chegar às 8 e ele chegou às 8h05, você ainda dentro desse limite não vai considerar atraso, é tolerância isso. Mas há um limite de 10 minutos por dia, ou seja, se de manhã ele chegou ou saiu 5 minutos antes, e se na hora do almoço ele entrou ou saiu do almoço 5 minutos antes, já vai considerar 10 minutos. Então na última saída da empresa, já não vai ser considerado mais tolerância, já vai ser considerado um acréscimo, né, horas extras. Então é diariamente e não no mês. Tá? Eu espero que tenha ficado claro, mas se não tiver ficado claro, você pode comentar aí nos comentários, pode mandar um e-mail, entrar no meu site, entrar em contato, enfim, fazer sinal de fumaça, que o meu intuito com esses vídeos é te orientar da melhor maneira possível. Em outros vídeos eu vou estar ainda falando com relação ao DSR, que é um assunto um pouco mais delicado, né, por se tratar de cálculos, e também vou explicar com relação ao banco de horas. Tá? Mas por enquanto, obrigado pela sua audiência.